Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você e o seu lar e sua família. Você é bem-vindo e bem-vinda a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nessa semana, vamos juntos recapitular a lição Descanso, Relacionamentos e Cura. Deus tem bênçãos para você nessa importante lição. Fique conosco. Que bênção, mais uma vez juntos para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Vocês são bem-vindos. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição Descanso em Cristo. Que bênção temos tido a cada semana ao recapitular assuntos e temas preciosos para a nossa vida espiritual. Nessa semana, vamos recapitular a lição de número 7, Descanso, Relacionamentos e Cura. Tema-chave, o perdão. Quem de nós não precisamos compreender mais acerca do perdão de Deus e de uns para com os outros? Vocês são bem-vindos e nós temos aqui conosco, na lição de hoje, dois colegas também, ali do nosso Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, da Faculdade Adventista da Amazônia. Temos aqui conosco a professora Rejane Godinho. Eu não sei se vocês se lembram, o esposo da professora Rejane, pastor Paulo, esteve conosco na semana passada, na lição, e hoje nós temos a alegria e o prazer de ter conosco a professora Rejane, que é uma colega nossa ali no seminário. Professora, seja bem-vinda, muito obrigado. E para aqueles que não a conhecem, por gentileza, se apresente, fale aí com o que a professora nos ajuda, com o que ajuda lá na associação e a sua formação, para que as pessoas possam conhecê-la. Pastor Carlos, muito obrigada pela oportunidade, é um privilégio estar aqui. E lá no seminário nós lecionamos a matéria de Psicologia do Desenvolvimento Humano, muito importante para esse momento da história e para a formação pastoral. E também ali na Associação Norte do Pará, nós trabalhamos com o Ministério da Mulher e também com a AFAM. Ok, obrigado, professora. É uma alegria tê-la aqui conosco. A professora Rejane é formada, terminou agora o seu mestrado na área de Psicologia do Desenvolvimento Humano e nos ajuda ali nessa área com os nossos futuros pastores, e é uma bênção tê-la conosco nessa lição. Também é uma bênção ter conosco mais uma vez o pastor Esinaldo. Pastor Esinaldo, já esteve conosco, mas para aqueles que estão nos acompanhando a partir de agora, se apresente por bondade, pastor. Diga aí com o que você nos ajuda ali no nosso seminário. Obrigado, pastor Carlos, pelo convite, pelas palavras. Meu nome é Esinaldo, trabalho ali na FAAMA, na Faculdade de Teologia, como professor de Teologia. Eu leciono as matérias de hebraico e toda a parte do Antigo Testamento. Os livros ali, Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos, toda aquela parte ali do Antigo Testamento. E também coordeno a área de pesquisa da Faculdade de Teologia. Ok. Vocês são bem-vindos e, como nós temos dito aqui, a Bíblia precisa ser estudada com humildade e na dependência do Espírito Santo. E nós temos orado e vamos orar agora para que Deus nos abençoe nessa recapitulação. Pastor Esinaldo, pode, por bondade, nos dirigir uma palavra de oração? Posso. Vamos orar então. Querido Deus e nosso Pai, nós queremos lhe agradecer por mais uma oportunidade que vamos ter agora de recapitular, reestudar a lição da Escola Sabatina. Vamos abrir a Bíblia e antes de abri-la, invocamos a Tua presença, a iluminação do Espírito Santo, para que aprendamos aos pés do Senhor sobre a Tua palavra. Amém. Ilumina-nos, conceda-nos a Tua direção e a Tua graça para esse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Você aí, tome a sua folha, sua Bíblia, seu lápis aí, sua caneta, para fazer as suas anotações. Nós vamos começar relendo o texto-chave da lição dessa semana, que está em Gênesis 45, verso 5. Você que tem feito a sua lição, nos acompanhado aqui na nossa recapitulação, nós estudamos semana passada todo o episódio ali que envolveu José. José ali nasceu no seio de uma família disfuncional e quais os desdobramentos que isso teve na vida de José. Hoje nós vamos
recapitular um pouquinho, nós vamos retomar um pouquinho da vida de José, mas agora com a ênfase no perdão. A importância que teve na vida de José a questão de receber e compartilhar ali o perdão. E como isso impacta a vida do cristão, a minha vida, a sua vida. Então, Gênesis 45, 5 diz assim: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Pastor Esinaldo, professora, que texto tremendo, né? É um texto tremendo, principalmente quando entendido no seu contexto. O contexto que motiva essa fala de José é um contexto ali de realmente em que ele está enfrentando o passado dele, ele está sendo colocado diante do seu passado e ele está reagindo, e o texto diz que reagindo de forma muito positiva. E eu queria dialogar um pouquinho com vocês sobre a lição de domingo que fala enfrentando o passado. Pastor Esinaldo, por que que esse texto a gente poderia dizer que é o texto que resume o enfrentamento de José em relação ao passado dele? Uma síntese para nós, o que aconteceu no passado e que agora motiva essa fala de José? Como nós estudamos nas lições anteriores, nós vimos os problemas que José teve com seus irmãos. O telespectador que está nos acompanhando, que acompanhou as lições também, sabe muito bem o que ocorreu ali. Os irmãos dele venderam ele como escravo, ele passou todo aquele período no Egito e agora estava como governador do Egito. E José, é interessante, pastor, esse texto nos revela a perspectiva que José tinha da história. Porque esse texto, 45:5, que é o verso chave aí da lição, a gente percebe aqui no final do texto, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então José, ele tinha uma visão de que Deus dirigia a vida dele. E por causa dessa visão, esses reveses que José teve, esses problemas que ele teve com seus irmãos, essa visão de Deus dirigindo a história contribuiu para que ele não agisse de forma negativa para com seus irmãos. Então José, ele compreendia muito bem que Deus era o grande controlador da história. Então José tinha uma perspectiva do comando de Deus na história. Esse é um ponto importante aí do texto. Poderíamos dizer então que quem tem fé, quem tem convicção no Deus vivo, quem tem fé em Deus, recebe do Espírito Santo essa possibilidade, essa capacitação de ter uma leitura mais equilibrada dos acontecimentos, ainda que eles sejam ruins, o Espírito Santo te dá a capacidade de ler esses acontecimentos na perspectiva de tirar disso coisas boas, de enxergar o que Deus pode tirar dessas coisas e, quem sabe, não se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa azeda com a vida, uma pessoa frustrada e, consequentemente, uma pessoa que vai trazer sofrimento para si mesma e para outros também, né? Sim, sim. Professora, na parte domingo, fala também, contextualizando aí essa questão de José, né? O encontro de José com os seus irmãos, como aconteceu. José aqui já saiu da prisão, foi nomeado vice-faraó, vamos dizer assim, se casou, teve filhos. Humanamente falando, parece que a sorte foi revertida, os caminhos dele estão ali, mas, professora, quando os irmãos aparecem, parece que José, parece que mexe, né? Parece que a coisa estava estável e, de repente, José se comove. O texto, a narrativa do texto diz que José sente profundamente esse impacto de reencontrar os irmãos. A pergunta para a senhora mesmo como cristãos, perdoados, lavados no sangue de Cristo, as provas ficaram para trás, estamos agora numa fase boa, mas de repente algo do nosso passado surge e é colocado diante de nós.
algo que nos lembra todo o sofrimento que tivemos e que alguém nos causou esse sofrimento e que esse alguém que causou esse sofrimento causou com o propósito de nos ferir e nos destruir. Professora, como é que funciona essa questão aí para o cristão, esse enfrentamento, enfrentar o passado, se esse passado pode ainda doer, se esse passado pode ainda machucar? Essa é uma pergunta muito importante e que a maioria dos cristãos não sabe como lidar com isso, né? Na mente acontece a espiritualidade e na mente acontecem as emoções. E elas estão muito ligadas, assim como estão ligadas também aos pensamentos e à questão física, mas normalmente a gente cuida bem da saúde física, normalmente a gente cuida bem dos sonhos materiais, acadêmicos, de trabalho, mas com relação à espiritualidade, às emoções, a gente às vezes ou acha que tudo uma oração resolve sem cultivo, sem pensamento, sem esforço, ou a gente quer pensar que as emoções, a gente joga aquilo que é difícil para debaixo do tapete. Dependendo da maneira como a gente entende a questão do perdão, desse enfrentamento, isso pode causar uma certa dificuldade, um certo transtorno, talvez às vezes até uma dúvida com relação à fé. Porque a mente, o cérebro, ele não sabe quanto tempo se passou desde que essa ferida foi feita. Como as emoções elas vêm muito fortes, você revive como se aquilo tivesse sendo real. E no caso de José, em algum momento, antes de encontrar com os irmãos, ele decidiu que ele ia perdoar. Então ele usou todo o poder, toda a força vinda do Espírito Santo para não agir por impulso, não agir pelas emoções, porque o perdão não é emoção, não é sentimento. Apesar de evocar emoções, apesar de evocar sentimentos ruins desse enfrentamento, mas o perdão, ele não é emoção, ele é um princípio. Então, ele evocou toda aquela força vinda do Espírito Santo, mas ele precisou fazer antes um autoconhecimento, uma autorreflexão, colocar as limitações, dizer que foi abuso, foi errado o que os irmãos fizeram com ele, eles foram abusivos, ele precisou dar um basta naquela situação, na questão de aceitação. E quando a gente diz em aceitação, não é que você vai continuar sendo o capacho. Você vai aceitar que a situação aconteceu, você não tem como reverter, mas você tem sim como decidir perdoar para recomeçar e começar o processo de cura, que aí é contigo e com Deus. Sempre trabalhando os dois lados, né? A questão emocional junto com a espiritual para dar uma cura completa. Então, nós poderíamos dizer, com base aí na palavra de Deus, que um passo importante para o perdão é enfrentar a realidade. Sim. Porque se formos escapistas, fazer de conta que não aconteceu nada, ou tentar, usando a expressão que a professora mencionou, tentar empurrar para debaixo do tapete, nós vamos, quem sabe, estar cultivando ali uma ferida que em algum momento vai purgar, vai supurar e vai trazer uma doença emocional, física em alguns casos e, por que não dizer, também moral, né? Até que a pessoa se vê numa situação muito complicada, né? A pessoa ficar lembrando a injustiça o tempo todo, vai ficar amarga, vai ficar angustiada. E a gente vê na reação de José que, apesar dele ter chorado, ele não estava amargo. Ele realmente foi uma lembrança muito forte, mas isso não impediu de que os planos de Deus fossem realizados na vida dele, porque ele chegou a ser a pessoa mais importante ali no Egito. E uma pessoa amarga não consegue avançar, não consegue ter realizações. Ela fica ali só angustiada, remoendo. Então, a gente vê que é importante esse extravasar de sentimentos, de emoções, quando ele viu os irmãos. Mas bem antes ele já havia
perdoado, todos eles. Isso é importante. Talvez a gente podemos afirmar, então, que é muito importante para nós cristãos, que já vivenciamos ou ainda vivenciamos situações como pelas quais passou José, é importante nós entendermos que as nossas emoções precisam ser calibradas, direcionadas pela nossa convicção santificada pelo Espírito Santo. Né? Sim. Nós não devemos anular as nossas emoções, mas é muito importante que elas sejam direcionadas pelo Espírito Santo através de uma convicção santificada. Né? Muito bem. Pastor Zinaldo, na parte de segunda-feira falou aqui para nós, preparando o terreno. A professora já comentou que José já tinha perdoado previamente os seus irmãos. Não foi uma decisão incidental, foi uma decisão de convicção e feita anteriormente. Mas foi importante para José, pastor, me parece que o texto mostra que foi muito importante para José aquele processo de colocar testar os irmãos, de entrar um pouco no mundo deles, de verificar como é que estava a vida deles, como é que eles lidavam com tudo aquilo que aconteceu antes. Fala um pouquinho para nós sobre isso. O que o texto nos mostra desse parece um jogo aí deixa eu ver como é que eles estão. Deixa eu ver se ainda são os mesmos que quiseram me matar. Como é que fica isso? Pastor, aqui nós temos alguns pontos interessantes no texto. A vida de José, ela foi marcada por fortes momentos de testemunho em favor do nome de Deus. Nós poderíamos aqui citar vários momentos, mas eu acredito que esse momento da vida de José é um momento áureo, onde esse momento vai mostrar o verdadeiro caráter de José. Por exemplo, José ele poderia ter reagido de uma maneira totalmente diferente. Os irmãos iriam aparecer e José poderia decretar a morte para eles. Poderia ter sido levado pelo ódio, pela ira, pelo rancor e decretado a morte. Mas assim como a professora Regiane mesmo colocou, a maneira como José ele vai lidando com a situação demonstra que ele já havia perdoado. E esse momento aqui, que é a parte de segunda-feira, o amigo que está aí sentado nos ouvindo, talvez você esteja com a sua lição também, pode estar nos acompanhando, corresponde ao capítulo 42, versos 21 a 24. Só que é interessante, pastor, o que antecede esses versos. Aqui no capítulo 42 ainda, no versículo 18, ao terceiro dia disse-lhe José. Aqui demonstra que eles chegaram e José deixou-os em quarentena, ali 3 dias, presos. Por que José deu esse tratamento para eles, né? E a gente percebe que quando eles chegam, José ele fala de uma forma rude, é um tratamento de choque que ele dá, e os deixa 3 dias presos juntos. A Bíblia não demonstra, assim, apenas dos versículos 21 a 24, acho que resumidamente a conversa, mas eles tiveram muito tempo para conversar, para rever a situação, possivelmente talvez nem dormiram direito, e acredito que foi uma estratégia de José, fazer com que os irmãos revessem o passado. Sabe por quê, pastor? É importante, a lição ela vai tratar um pouco mais à frente sobre a nossa atitude em perdoar as pessoas. Só que eu acredito que nós temos que estender o perdão às pessoas, desde que essas pessoas queiram ser perdoadas, é lógico. Isso não significa que nós não possamos perdoá-las antes. Foi o caso de José. Sim. Mas o perdão ele só pode ser expresso desde que uma pessoa ela peça o perdão também. Que ela demonstre que ela está arrependida, embora nós já tenhamos perdoado no coração. O que José está fazendo aqui? José está ajudando os irmãos a entrarem também nesse processo de perdão, de buscarem o perdão. Então é um momento aqui que eles precisam reconhecer o erro. É o momento que eles precisam refletir onde eles erraram. Isso ocorreu. Você pode acompanhar aí no versículo 21 da sua Bíblia. Eles estão lá, todo mundo junto lá na prisão, e aqui a Bíblia narra a conversa deles. Então disseram uns aos outros, na verdade, e aí vem uma frase importante da história, na verdade somos culpados. Então nessa altura da narrativa, a Bíblia está nos mostrando que o plano de José está dando certo. Além de Deus estar operando em José para perdoar os seus irmãos, Deus também estava operando nos irmãos de José. E o primeiro passo, pastor, o primeiro passo para a pessoa receber o perdão divino é o reconhecimento. Sim. A pessoa precisa se reconhecer que está errada. E a gente percebe que isso está ocorrendo entre eles.
somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Aí tem toda uma conversa aqui. Então a estratégia de José estava dando certo. O primeiro passo para a cura deles, porque Deus já estava operando em José para curar José, mas o primeiro passo para a cura deles era que eles reconhecessem o erro. Ok. Obrigado, pastor Esinaldo. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos retomar daqui. Nós vamos retomar essa questão de essa ansiedade. O termo bíblico usado ali no original para falar, quando eles falam que estão com ansiedade, indica assim, uma inquietação profunda. E nós vamos retomar desse ponto após o nosso intervalo. Você é nosso convidado para continuar aí. Em rápidos instantes estaremos de volta. Sonhar, um hábito que cultivamos do início ao fim da vida. Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega nossa história e nossa garra pela vida. Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras. Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensina os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho, o de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa, de vitalidade, força, leveza e saúde? Você pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. Dez anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado: a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias. Só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos? Fama, um lugar onde os sonhos são reais. De volta na recapitulação da nossa lição, estudando aqui principalmente o tema do perdão, perdão como um meio que Deus usa para levar os seus filhos ao descanso, à paz. Professora Rejane, eu percebo aqui que Deus foi muito misericordioso, não apenas com José, ao curá-lo nesse processo de perdoar os irmãos, mas também com os irmãos que aqui representam os abusadores. Os irmãos abusaram demais de José, né? E nós terminamos no final do bloco passado verificando que o termo bíblico usado ali, quando eles confessam que estão ansiosos, que estão preocupados, aquele termo ali denota uma inquietação profunda. Será que qualquer que seja o abuso, o abusador encontra paz enquanto oculta os abusos, enquanto dissimula, enquanto não abre o coração e não deixa o Espírito Santo trabalhar, professor? Não, isso é impossível de acontecer.
a gente percebe ali que houve sofrimento dos dois lados. Na imaturidade, os irmãos de José foram abusadores e mentirosos e várias coisas. A família era disfuncional. Então, há pessoas que querem se esconder atrás disso. Nós temos muitas famílias disfuncionais. Há situações que acontecem com a gente que estão fora do controle, como foi o caso de José. Ele não provocou. Quer dizer, na visão dos irmãos, ele provocou a situação, porque ele tinha os sonhos, eles ficavam enciumados, ele era o preferido do pai. Na visão dos irmãos, ele provocava isso, mas ele não tinha culpa de ter sido escolhido dos pais. Né? Essa é uma coisa ruim que os pais fazem, preferir um filho e mostrar essa predileção toda. Mas Deus, como o nosso Pai, ele não tem predileções. Então, ele ama o que abusa e ama o que é abusado. Então, a gente vê aqui na visão de Deus que o perdão é para todos. Não é quem eu acho que merece o perdão, porque aos nossos olhos a gente já condenaria os irmãos de José e coitadinho do José. Mas Deus não quer que ninguém se perca, que todos cheguem ao arrependimento. Mas os irmãos de José, eles foram confrontados com essa dor o tempo todo, até que Deus deu a oportunidade de que eles se encontrassem com José. E aí José... reconciliassem. Que tivessem aquela reconciliação e eles não jogaram para debaixo do tapete. Agora, se não houver o confronto, se não houver o reconhecimento do abuso e a quebra do ciclo de abuso, não há como haver reconciliação ou perdão ou um recomeço ou uma restauração qualquer. Obrigado, professora. Pastor Isinaldo, isso é muito importante. Isso nos remete a uma outra questão aqui, a questão da memória. O perdão, ele traz um elemento nele que a gente precisa entender, que é a questão de como lembrar-se daquilo que nos machucou ou ainda nos machuca, já que estamos em processo de perdão. E isso aqui na lição vem com a questão do esquecimento. Segundo a Bíblia, pastor, perdoar implica necessariamente em esquecer? Às vezes nós confundimos um pouco. Nós usamos esse termo assim, não, eu esqueci o que a pessoa fez comigo. Eu acredito, pastor, que seja até mesmo impossível a gente esquecer algo que ocorreu, a não ser que nós tenhamos sofrido algum acidente e esse acidente tenha lesionado uma parte do nosso cérebro, que é a parte que resgata a memória. Porque, na verdade, nós nos lembramos, sim, principalmente de momentos fortes na nossa vida. Então, quando nós usamos na teologia esse linguajar de esquecer, seria o seguinte, a pessoa ela precisa administrar esse sentimento em relação ao que ocorreu no passado. Então, por exemplo, eu posso me lembrar, sim, de algo que uma pessoa fez comigo, mas a graça de Deus em mim, por eu ter estendido o perdão para com aquela pessoa, me ajuda a administrar qualquer tipo de sentimento. Então, isso não vai causar, aquele ato que está lá no passado, não vai causar em mim nenhuma ira, nenhuma revolta, porque eu perdoei por completo. E eu acredito que esse é o aspecto do esquecimento. Veja só, a gente percebe aqui no texto que José realmente não havia esquecido o evento, ele se lembrava do evento, embora ele já houvesse perdoado. Então, não ocorreu uma amnésia em José. Então, esse esquecimento é como você administra o sentimento em relação àquilo que ocorreu. Tá? É interessante que a gente poderia dizer, então, que não se trata de uma amnésia, conforme popularmente conhecido, mas quem sabe de uma cristomnésia. É um esquecimento, mas é um esquecimento que se dá no âmbito do perdão. Você pode lembrar do fato, mas aquela dor que o fato causou quando aconteceu, ela foi dirimida, ou se ainda não, ela está sobre a tutela do Espírito Santo, e o Espírito me dá forças, o Espírito me dá equilíbrio para lidar com isso, até que essa ferida cicatrize, e mesmo depois de cicatrizada, a cicatriz me traz a memória, mas já não tem mais aquela dor. Então, parece-me que é um processo e que o Espírito vai dirigindo esse processo na medida em que
nos jogamos nos braços de Cristo, né? Eu acredito, Nossa caminhada. desculpa, pastor, eu acredito que é algo sobre-humano, né? Porque naturalmente falando, humanamente falando, nós não temos condições de todo esse processo do perdão diante de alguma mágoa, diante de algo que a pessoa nos provocou. Então, acredito que a graça de Deus é infinitamente do que a dor que nós sentimos. Com certeza. Professora Rejane, a parte de quarta-feira diz assim, tornando prático. Aqui fala de algumas questões práticas para quem deseja perdoar ou quer ser perdoado. Algumas dicas práticas. Fala um pouquinho para nós aí, professora, sobre essa questão aí. Admitir que estamos feridos. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil admitir que nós ferimos alguém e às vezes é difícil também admitir que nós estamos sendo feridos por alguém. E muita gente às vezes continua sendo ferido porque não teve coragem de dizer para o outro que está sendo ferido por ele, né? Como lidar com isso como cristãos? Essa questão de talvez não esperar que a pessoa venha, mas como Jesus orientou, eu tenho que ir. Como lidar com isso tudo? Esse turbilhão que às vezes acontece no coração, eu tenho o que Deus está me pedindo, mas o que o meu coração está me pedindo. Como lidar com esse conflito aí? Porque eu sou humano. Bateu, levou, né? Não quer? Então, não quer. Agora, vem Jesus e diz que eu preciso admitir que estou ferido, eu preciso admitir que estou ferindo, e em qualquer dos casos eu tenho que ir e oferecer o perdão. Como isso é possível, professor? O Espírito Santo ele nos ajuda a nos manter humildes para poder fazer esse passo a passo de reconhecer a ferida, de reconhecer que estamos ferindo, porque a gente pode continuar vivendo, mesmo como cristãos, uma vida de máscaras, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você vai para a igreja, você lidera, você vai para a família, você vai fazendo as suas coisas o tempo todo. Não, você também não foi nada. Mas tudo isso vai acumulando. E a questão do perdão, alguns momentos a gente vai falar para a pessoa, vai esperar que ela venha até nós, mas em vários momentos ela não vai vir. Alguns dos relacionamentos eles vão ser restabelecidos e outros não. Mas aí a gente precisa admitir, estou ferida e eu preciso dar um basta nisso para iniciar o processo de cura. Então, às vezes o relacionamento não vai ser retomado, mas você precisa conceder o perdão para outra pessoa, mesmo que ela não queira, que ela não esteja nem disposta, para ela não faz falta, não faz diferença, mas você precisa entrar no processo de cura junto com Deus. E ali entra o perdão e a situação de Pedro, né, que dizia, quantas vezes eu vou perdoar? Então, você vai se lembrar, enquanto você está no processo de cura, às vezes 3, 4 vezes, 5 vezes, dependendo da profundidade, são várias vezes que você vai perdoar e tem que perdoar de novo. O ensino de Jesus foi bem profundo, né? Porque havia um costume rabínico, uma das escolas rabínicas dizia que você perdoaria até a 6ª vez. Na 7ª, você já podia exigir a justiça por aquilo que você foi agravado. E Pedro, então, querendo ir um passo a mais, além dessa escola rabínica, do que ele entendia bem no tempo dele, ele vai dizer, Senhor, até 7 vezes, quer dizer, eu vou o que os humanos estão dizendo, e mais uma, né? E Jesus vai, então, diz, não, 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. É como se ele estivesse dizendo ali, né? Olha, eu perdoei Israel por 490 anos e estou aqui para ir para a cruz também por Israel. Então, vocês estão... o perdão é mais do que o que vocês estão pensando que é, né? É mais. É uma coisa muito linda quando a gente olha para o perdão de Deus e aplica isso para a nossa vida. Isso vai dando forças para a gente perdoar o outro. De qualquer maneira, a gente precisa decidir dar esse passo. Porque da parte de Deus, Ele está pronto a nos conceder o perdão. Quantas vezes forem necessárias nos curar. E também o nosso ofensor. Mesmo às vezes que a gente não esteja pronto para que Deus perdoe o ofensor, mas isso é o ofensor com Deus, da nossa parte. A gente precisa entregar os nossos ressentimentos para Deus e perdoar para a gente tocar a vida. Então nós podemos entender da tua fala que
ainda que a outra pessoa não aceite, eu posso perdoá-la e mantê-la perdoada no meu coração. Ainda que ela não aceite, ainda que ela não busque, eu posso oferecer, e ainda que ela insista em não aceitar, eu posso mantê-la perdoada no meu coração. É isso, pastor? Mantê-la perdoada e vou seguindo uma vida de cura, de restauração, eu e Deus, porque a Amém. salvação ela é pessoal e é individual. Amém. No caso de José, houve o perdão dos dois lados, houve uma restauração do relacionamento. Né? Amém. Pastor Zinaldo, e eu poderia dizer então, pastor, após o perdão, efeitos que o perdão traz. Que efeitos tem o perdão na vida da pessoa, tomando como base a história de José? Que efeitos que o pecado, que o perdão tem em relação ao pecado, em relação ao abuso, em relação à mágoa, em relação a todos esses sentimentos ruins? Que efeitos tem o perdão? Nós já vimos que um dos efeitos não é esquecer, mas é lidar de maneira coerente, equilibrada com as memórias. Outros efeitos, pastor, que efeito principal tem o perdão? Okay. Pastor, pegando como um gancho a história de José, mas falando de uma forma mais geral na Bíblia, o texto que me vem à mente, ao senhor fazer a pergunta, embora esse texto não esteja na lição, mas é um texto que trata sobre o efeito do perdão. Romanos capítulo 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que esse é o primeiro efeito, é a paz, é a tranquilidade, é a calma. A lição está usando o termo descanso, que eu acredito que pode ser usado como sinônimo da paz aqui. Sim. E foi justamente isso que aconteceu naquele cenário. Todos estavam ali, inclusive os irmãos de José chegaram como se fossem vindos de uma tempestade. E eles se resolveram com José já havia se resolvido com eles internamente, e a paz reinou ali no castelo, ali no ambiente do Egito. Né? Eu acredito que esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é a união. O perdão, ele traz a união. Justamente o efeito nosso para com Deus. Por exemplo, Deus nos perdoa, então há uma reconciliação nosso para com Deus. Estamos unidos com Deus. Então são os efeitos imediatos do perdão. Amém, amém. Muito bem, penso que com essas considerações, nós podemos agora caminhar para a parte final, onde nós vamos fazer uma síntese e algumas aplicações práticas da lição. Então, note, vamos sintetizar a lição dessa semana. Professora Rejane, na opinião da professora, qual seria o resumo da lição dessa semana? Como a professora resumiria e uma dica prática para aqueles que nos assistem? Penso que o resumo é que as feridas elas acontecem, coisas ruins vão acontecer conosco, mas nós não precisamos ficar feridos para sempre, porque o perdão ele está à disposição nossa, por meio do Espírito Santo, por meio da salvação que Cristo nos dá, e também, enquanto a gente vai no processo de cura, o autoconhecimento seria o fator principal para que a gente avance e decida perceber quando os sentimentos estão vindo, por causa do sentimento, e coloca esse ressentimento nos braços do Senhor, e a gente decide, com a razão, que a gente vai se manter no caminho do perdão. Amém. Obrigado. Pastor Zinaldo, a sua síntese e uma aplicação aí para essa lição. Ok. Eu acredito que o perdão nosso ele precisa ser completo, ele precisa ser verdadeiro. A gente percebe isso logo no final do capítulo, no final do livro de Gênesis, quando o patriarca da família morre, os irmãos de José ficam preocupados. Falei, agora José vai aproveitar que o pai morreu e vai descontar em cima de nós aqui a conta. E eles chegam diante de José preocupados. Interessante que José chora por causa disso. E José fala assim, eu temo a Deus. Em hipótese alguma, eu perdoei vocês de verdade. Então acredito que o perdão que nós oferecemos para as pessoas precisa ser um perdão completo. E esse perdão completo é lógico. Ele administra os problemas que ocorreu no passado, conforme a professora Regiane mesmo colocou. E ele sabe trabalhar consigo mesmo, a pessoa que está perdoando, e esse perdão é completo. Inclusive, pastor, esse perdão é demonstrado.
Ele é demonstrado. Sim. A gente percebe que José, ele demonstrou esse perdão para os seus irmãos, assegurando para eles que eles haviam sido perdoados. Então, por exemplo, talvez você aí esteja precisando perdoar alguém. E talvez você já perdoou essa pessoa e você até mesmo já falou isso para a pessoa. Vamos imaginar que a pessoa ali tenha dúvida, será que fulano de tal realmente me perdoou? É importante que você assegure para essa pessoa que ela está verdadeiramente perdoada. Um cumprimento, ok? Reatar a amizade, uma fala. Foi justamente isso que José fez. José falou, olha, eu perdoei vocês verdadeiramente. Amém, amém. Muito bem, e eu também quero deixar uma síntese para você aí da lição dessa semana. E eu vou pedir a ajuda aqui dos meus 2 colegas. Por gentileza, professora Rejane, eu vou pedir aqui à professora que leia para nós. A Bíblia trabalha três termos aqui, 3 categorias, que poderia nos explicar teologicamente muito bem o bem que o perdão faz na vida do cristão. Primeira está em Salmo 25, 17. Poderia ler, professora, por bondade? Salmo 25, verso 17. Ok. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Aflição, angústia, indignação. A primeira categoria, e esse salmo é um salmo davídico, Davi reconhecendo que a vida aqui nesse mundo é inevitável, às vezes, a angústia, a aflição, a indignação. É inevitável, pastor Zinaldo e professora. Nesse mundo que nós vivemos aqui, um mundo de pecado, nós pecadores, os nossos semelhantes pecadores, é inevitável, em algum momento, nós não sermos afligidos, não ficarmos indignados com alguma coisa que nos fazem, que acontece. Como foi o caso do que fizeram com José. Mas aí vem uma segunda categoria, pastor Esinaldo, está aí em Salmo 139, verso 22, também um salmo de Davi. Eu leio aqui, Salmo 139, verso 22. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Ódio. Segunda categoria, a categoria aí, essa categoria ódio. Tem uma outra categoria que está aqui no Salmo 6. Aliás, é até bom ler aqui antes, fala assim, ó. Salmo 6, verso 7 diz assim, os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então, a primeira categoria, aflição ou indignação. A segunda, mágoa. A terceira, ódio. 3 salmos davídicos. Davi experimentou tudo isso na caminhada dele. Então, veja, o que é o perdão, então? O perdão é o remédio da graça divina para aqueles momentos, para quando somos indignados, ficamos indignados. O perdão evita que a indignação se transforme em mágoa. Mas se já se transformou em mágoa, o perdão tem o potencial de evitar que se transforme em ódio. Mas se já se transformou em ódio, o perdão pode também, pela graça de Cristo, limpar e regenerar um coração endurecido. Que tremendo essas lições, né? O perdão é o remédio da graça para nos amolecer, para nos tornar realmente pessoas segundo o coração de Cristo. E aí fica para você, e talvez nós estejamos falando para pessoas que estão nos assistindo e pensando aí no seu coração. Esses pastores, essa professora está dizendo isso porque não sabe o que nós passamos. Nós viemos aqui para dizer para você que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa o que aconteceu com você no passado. Não importa quão profundas foram as tuas feridas e quão feias são as tuas cicatrizes. O Evangelho é o poder de Deus para curar feridas, para tirar dores e para te ajudar a lidar com as memórias que você não gostaria de ter. Se você crê nisso, se você confia nesse Deus que prometeu limpar o meu e o seu coração e nos fazer perdoadores e nos fazer sentir a alegria do perdão, curva a sua fronte aí agora e ore conosco, pedindo essa bênção na sua vida e na nossa vida aqui também. Pastor Esinaldo, pode nos despedir com oração? Querido e bom Deus, nós te agradecemos pelo perdão que há em Cristo Jesus. Que esse perdão nos alcance e que esse perdão, Senhor Deus, possa encher o nosso coração de amor, principalmente para com aqueles que nos feriram também. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
receba esse descanso, o descanso do perdão na sua vida e esteja conosco para a próxima lição, na próxima semana. Nós o esperamos. Fique com Deus e uma abençoada semana.